aqui, vou gravar a aula para deixar disponível depois. Compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos ver o que esse capítulo reserva aqui para a gente. Esse capítulo B1 vai falar só sobre isso, tá? Só sobre essa parte do... Só um minutinho aqui. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se... Só um minutinho, se não carregar, eu vou fazendo o resumo lá na outra tela, tá? Tauana, eu vou entrar. Gente. Samuel. Eita, aí, carregou. Então, vamos lá. Pincelzinho aqui de novo. Elementos proporcionais, pessoal. O que a gente vai recordar? O conceito de razão. O que é uma razão? Razão é a mesma coisa que fração, tá? Vai montar aqui uma fração de acordo com esses segmentos que ele vai trazer aqui para a gente. Em nosso dia a dia, comparações entre grandezas são muito comuns. Um exemplo de grandeza que a gente compara é quando a gente calcula a velocidade média, para saber qual a velocidade média que o carro deveria estar andando para percorrer determinada distância em certo tempo. Então, é uma fração aquilo, tá? Ó, comparação entre grandezas são comuns, como a idade de duas pessoas, a distância entre dois lugares, o preço de duas mercadorias e outras mais, tá? Uma maneira de fazer isso é calcular a razão entre essas grandezas. A gente vai montar uma fração entre essas duas grandezas que ele está pedindo para a gente analisar. Por exemplo, supondo que um telejornal tenha dado a seguinte notícia: cada 12 brasileiros, 7 são obesos. Nós que podemos expressar uma informação da seguinte maneira, pessoal: cada 12 brasileiros, ou seja, o total que ele está dizendo é o 12, tá? Dentro desses 12, 7 são obesos. Então, quando a gente monta a fração, o todo é o nosso denominador, ele indica em quantas partes o inteiro ou o todo foi dividido, tá? Então, o total de pessoas que ele está analisando aqui, 12, a cada grupinho de 12, então o todo que ele está observando é o 12, por isso ele é o nosso denominador. Dentro desses 12 aqui, 7 deles são obesos. Então, foi dividido em grupos de 12 em 12. Dentro desses 12, ele pegou 7, que é o nosso numerador, que é a parte que ele... Então, ele trouxe essa informação na forma de uma razão, na forma de uma fração. Então, 7 dozeavos dos brasileiros são obesos. Significa que a cada grupo de 12 pessoas, 7 dessas pessoas são obesas. O quociente utilizado para expressar a relação mostrada na notícia dada pelo jornal é a razão entre o número de brasileiros obesos e o número total de brasileiros. Foi o que a gente acabou de falar, tá? Razão entre o número de obesos, que é o 7, e o número total, tá? Se ele tivesse dado essa expressãozinha aqui, ó, razão entre o número de brasileiros obesos e o número total de brasileiros, você ia montar. O que ele falou primeiro? O número total de obesos, então seria o seu numerador.
número total de brasileiros, o seu tá? Denomina-se razão direta ou simplesmente razão entre dois números, A e B, com B diferente de zero. A e B, o que ele falou primeiro é o numerador, o que ele falou depois é o nosso denominador. Lembrando que o denominador aqui tem que ser diferente de zero. Essa razão, que é uma fração, representa a operação de divisão, tá? Quando ele fala em quociente aqui em cima, ó, a fração representa a operação de divisão. E a gente não divide nada por zero. Nosso denominador aqui vai ser diferente de zero. Vamos analisar tudo bem até aqui, pessoal? Questão de razão e fração, como ele montou a interpretação dessa notícia na forma de números aqui? Sim. Sim. Então, vamos analisar as situações que ele traz aqui. Situação 1. Para comprar um livro para seu filho, João pesquisou o preço na livraria A e na livraria B. Na livraria A, o preço do livro era R$ 5,25. Na livraria B, o preço era R$ 70,50. Vamos calcular, então, a razão, ou seja, a fração, entre o preço da livraria B com o da livraria A. Olha o que ele citou primeiro. O preço da livraria B, nosso numerador, e o preço da livraria A, nosso denominador. Quando ele resolve esse quociente, ou seja, essa divisão, tá? Dividindo 70,50, ou seja, R$ 70,50 por R$ 35,25, ele chega numa razão K. A razão, pessoal, é o resultado aqui da sua fração, porque razão é a expressão em forma de fração, tá? Olha o que quer dizer. Podemos dizer que o preço da livraria B, era o que estava aqui primeiro, como a razão é 2, a livraria B é maior, então ela é 2 vezes, tá? É o dobro do preço da livraria A. Ou ainda a gente pode dizer que o preço da livraria A é a metade do preço da livraria B. Ele pegou dois valores, ou seja, duas grandezas, o preço de uma livraria e o preço da outra. Vai comparar. Como que ele compara esses preços? Colocando na forma de fração, tá? Para saber qual a razão entre elas, ele fez a divisão dessa fração, o numerador dividido pelo denominador. E chegou no número 2, é a razão. Ou seja, a A é maior, então vai ser 2 vezes maior que a B. A B é menor, então ela é 2 vezes menor do que... Ou a A é menor, vai ser 2 vezes menor do que a B. Significa que dizer que uma é o dobro da outra. Se eu analisar pelo ponto de vista da B, a B, o preço é o dobro da livraria A. Agora, se eu analisar pelo ponto de vista da A, o preço da A é a metade do da livraria B. Entendeu aqui essa parte aqui, quando ele fala razão aqui? É essa resposta da divisão entre um fator e o outro, uma grandeza e a outra. A razão é o número 2, ou seja, vai ser o dobro, enquanto a outra vai ser a metade, tá? Dependendo do ponto de vista que você analisar. Situação 2. Para atravessar uma passarela que dá acesso à escola onde estudam, gastou 120 segundos e Gustavo gastou 140 segundos. A razão entre o tempo gasto por Davi e o tempo gasto por Gustavo. O Davi, Gustavo, montou aqui a razão, que é a fração. E aqui, pessoal, ele veio só simplificando, tá? Para trabalhar com números menores para facilitar. Olha aqui a interpretação. A razão nos mostra que 6 segundos gastos por Davi, olha aqui, o Davi foi o primeiro, equivalem a 7 gastos por Gustavo, tá? Enquanto o Davi gasta 6 segundos, o Gustavo gastaria 7, tá? A cada 6 segundos que o Davi faz, o Gustavo vai fazer 7, tá? Ou ainda que o tempo gasto por Davi é 6/7 o tempo gasto por Gustavo. Por que o Davi? Ó, o Davi foi a nossa primeira aqui, ó. Foi o nosso numerador. Então, eu estou analisando a partir do ponto de vista do Davi. Qual que foi o tempo gasto pelo Davi? Razão que a gente encontrou aqui, ó. 6/7 do tempo de quem? Do outro que a gente está analisando, que é o Gustavo. É a mesma coisa que dizer, enquanto o Davi faz 6 segundos, caminha 6 segundos para percorrer um espaço, o Gustavo vai gastar 7 segundos para percorrer o mesmo espaço. Na geometria, também podemos utilizar o conceito de razão
medidas. No caso de dois segmentos, segmento AB, segmento CD. Se tem esse tracinho em cima, está dizendo segmento. O que é segmento? Um pedaço de uma reta, tá? Eu tenho uma reta numérica e sobre ele eu estou analisando dois segmentos. Dizemos que a razão entre eles é, na verdade, a razão entre duas medidas expressas na mesma unidade. A gente vai ver sobre isso aqui. Pessoal, dá para ter uma noção sobre proporcionais, segmentos proporcionais e razão? Deu para dar uma lembradinha disso aí? Sim. Sim. Então vamos seguir. Olha o que ele fala de segmentos aqui, ó, A, B e CD, aqui embaixo. Temos o segmento AB, que está medindo 5 unidades, tá? A mesma coisa se fosse 5 centímetros. E o segmento CD medindo 2. A razão entre eles, calculando a razão entre o AB e o CD. O AB é 5, o CD é 2. Quando ele divide isso aqui, ó, 5 dividido por 2, ele vai chegar na razão 2,5. Se eu analisar pelo ponto de vista AB, eu vou dizer que o AB é 2,5 vezes maior que o CD. Ou ainda eu posso dizer que o CD é 2,5 vezes menor do que o AB. Tá? Ou ainda posso dizer que a razão entre os segmentos é de 5, enquanto um dos 5, o outro está medindo 2. Tá? É forma de leitura e de interpretação. São dois segmentos, ele colocou em forma de razão. Eu quero analisar qual é a razão do segmento AB para o segmento CD. Então, ele montou a fração. O AB é o numerador, o CD é o denominador. Ele pode dizer que a razão entre o segmento AB e o CD é 5 para 2. Ou ainda, quando ele faz a divisão, ele pode dizer que o AB é 2,5 vezes maior. Ou ainda pode dizer que o CD é 2,5 vezes menor do que o AB. Certinho? Outro aqui de segmento. Considerando agora o segmento EF, do 2,3 metros, segmento GH, que está medindo 60 centímetros. Vamos determinar a razão entre o EF e G. Pessoal, tem que estar na mesma unidade de medidas, tá? Aqui é metros, aqui é centímetros, então tem que transformar. Ele veio aqui e transformou, ó. É só multiplicar por 100, tá? A metros para centímetros. Isso. Ele transformou, tem que estar na mesma unidade. Agora sim, ó, nós temos 30 centímetros e o outro que é 60 centímetros. E disse a razão de EF para GH. Então, o EF é o primeiro, 30, e o GH é o segundo. E aqui ele veio, pessoal, e simplificou. Tá? Para você trabalhar com números menores, você simplifica aqui. Então, ele chegou na fração 1 meio, tá? 1 meio representa a metade, 0,5. Ou seja, eu posso dizer que o segmento F é a metade que o segmento GH. Ou ainda dizer que o segmento A é o dobro do segmento F. Vem até aqui? Sim. Analisar esse exercício resolvido aqui, ó. Determine a razão, ou seja, a gente vai montar uma fração. Segmentos PQ, que está medindo 4 decímetros, e RS, que está medindo 120 centímetros. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Tem que transformar Isso. para ficar na mesma unidade De medida. Então, se a gente vir aqui multiplicar por 10, a esse que é 4 decímetros vai passar a ser 40 centímetros. Agora sim, ó, o segmento PQ, o segmento RS mede 120. Então, ele quer a razão entre os segmentos PQ e RS. Então, primeiro, depois o RS. Aí a gente vai montar. O PQ é quanto? 40. O RS, 120. Tá? A gente pode vir aqui e simplificar isso aqui. Se eu simplificar isso aqui por 10, 4 sobre 12. E ainda dá para simplificar essa fração por 4, que ficaria 1/3. Tá? Olha a interpretação aqui, ó.
o feito aqui. Eu posso dizer que a razão do segmento PQ para o segmento RS é de 1/3, tá? Ou que o segmento RS é 3 vezes o segmento PQ. S é 3, o PQ é só 1. Então, esse aqui é 3 vezes maior do que o... Entendido? Uhum. Definindo segmentos proporcionais. Então, vamos definir isso aqui, para a gente já analisar e entrar lá no Tales. Olha, a igualdade entre razões é denominada de proporção, a igualdade entre frações. Lembra que a gente multiplicava cruzado aqui para resolver? A gente viu isso nos anos atrás. Por exemplo, para as grandezas AB, que montou a razão, e a grandeza CD, montou a razão, tá? Proporção B e C são denominados meios, o B e o C, enquanto o A e o D são denominados extremos. Uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que ele quer dizer isso, pessoal? Que ele multiplicou cruzado. Tá? Os meios, que é o B e o C, a D extremos. Então, para resolver isso aqui, a gente multiplica cruzado. Tá? Ó, considerando agora o segmento AB 5 e o CD 10. Então, AB é 5, CD é 10, LM 9 e o NO é 18. Tá aí. Só montou na forma de fração, razão. E como ele igualou essas frações, então a gente tem o quê? Não. Se tivesse um valor faltante aqui, ó, por exemplo, se aqui fosse um x, para encontrar o valor do x, como a gente vai fazer? Cruzado. Tá? É os meios vezes os extremos. 5 vezes x, aí sai da fração, aí vem para a expressão. 10 vezes 9, que é 90. X é igual a 90, equação de primeiro grau. O 5 desce dividindo. Então, x seria igual a 90 dividido por 5. Tá? Então, se tivesse um aqui, tá? A gente iria multiplicar com entre razões, igualdade entre frações. Seguindo aqui, o que ele fez? Segmento AB e CD era 5 décimos. Só para comprovar que são iguais. Tá? Ele simplificou, ó, 5 é a metade de 10, nem precisava simplificar, igual 18, 9 é a metade de 18. Então, os dois segmentos simplificados dariam a mesma quantidade, 1/2. Sem ser simplificado, também vai representar a mesma parte do todo, se você colocar isso na forma de um desenho. 2 inteiros aqui. Aí, esse primeiro você vem aqui, divide em 10 partes e pega 5. Esse você divide em 18 e pega 9. Seria mesmo que você ia pegar de um, você ia pegar do outro. Dentro do mesmo tamanho. Observe que as razões calculadas são iguais. Logo, temos que uma forma uma proporção. AB sobre CD é igual a LM e NO. Ou seja, pessoal, a razão entre esses dois segmentos. E a razão entre esses dois segmentos é a mesma, que é quanto? A razão é lá a divisão da fração. Então, fez esse segmento aqui e esse segmento chegou no mesmo resultado, tá? Dividiu um, dividiu o outro, chegou no mesmo resultado, 1/2. Então, esse segmento e esse segmento são iguais, porque tem a mesma razão. Então, podemos dizer que os segmentos A, B e CD são proporcionais, tá? Aos segmentos LM e NO, porque são, tá? Proporcionais. 4 segmentos, AB, CD, LM e NO, são proporcionais quando essa proporção montada, AB e CD são proporcionais, LM e o NO são proporcionais. Olha aqui, o AB e o CD 5 décimos, então a razão é 1/2, e o LM e NO 9/18, quando ele simplifica, chega na mesma razão, 1/2. Então, se tem a mesma razão, nós vamos falar que são segmentos proporcionais, tá? E o denominador de uma
denominador de outra, quando a gente fizer a divisão, vai chegar na mesma proporção aqui, ó, no mesmo resultado. Então, a gente diz que são proporcionais. Analisando o segundo exercício resolvido. Verificar se os segmentos AB, CD, EF e GH representados a seguir são proporcionais. ABCD. Então, ele vai montar aqui a razão. Ó. O AB é 15, CD é 10. Então, AB, CD. Ele só substituiu, ó, do A até o B é 15, do C até o D é 10. Do lado de cá, nós temos o segmento EF em razão do segmento GH. O EF é 18 e o GH 12. Ele quer saber se eles são proporcionais, pessoal. Vocês virem aqui fazer a divisão dividido por 10, daí é a mesma coisa, tá? Se você quiser fazer, tudo bem. Mas como está trabalhando com fração, vamos só simplificar essa fração aqui, ó. Dá para simplificar por 5. Lembra que tudo que faz com o numerador tem que fazer com o denominador. 6 e aqui vai dar 2. Se a gente simplificar essa de cá por 6, 18 dividido por 6 dá 3, 12 dividido por 6 dá 2. Ó, chegamos na mesma razão. Aí, então, o que quer acontecer aqui? Se a razão é a mesma, a gente pode dizer esse segmento AB com CD é igual a esse segmento FG, que é igual a 3 meios. Se a razão entre os pares de segmentos analisados é a mesma, então a gente vai dizer que esses segmentos são proporcionais. Entenderam o desenvolvimento desse exercício aqui? Sim. Ô, tia, Sim. então eu coloco em forma de fração e aí, para ver se são proporcionais, eu simplifico ou divido. Tanto faz, tá? Porque se você dividir 15 dividido por 10, vai dar 1,5. 18 dividido por 12 também dá 1,5. Então, se o resultado é o mesmo, significa que são pares de segmentos proporcionais. Aqui a gente só simplificou, chegou na mesma fração irredutível, ó. Então, segmentos proporcionais, tá? Ótimo. Vamos ver isso aqui. Marcos deseja construir um galinheiro em um terreno retangular, cujas medidas razão 2 dividido por 5, então na razão 2/5. Tá? É a mesma coisa que isso. O perímetro do terreno é igual a 700 metros. Quais são as dimensões desse terreno? Pessoal, é um terreno retangular, tá? E as medidas estão nessa razão aqui, ó, 2/5. O perímetro é a soma de todos os lados. Somou esse lado aqui, mais esse, chegou no perímetro igual a 700 metros. Resolução. Vejam x e y as dimensões do terreno. Ó, x esse lado e y esses dois lados. De acordo com o enunciado, pessoal, a gente tem que a razão é 2/5. Ó. Então, aqui a gente teria y com y, então nós temos 2y, porque quando é retângulo, os lados opostos são iguais. Aqui, x daria 700. Então, ele somou isso aqui, ó. 2x mais 2y igual a 700. Somou todos os lados, chegou igual ao perímetro. Aqui, ele só dividiu por 2 para trabalhar com um número menor, não precisa, tá? Você pode fazer isso, é um número grandinho, não tem problema nenhum, tá? Aí, qual que era a razão que ele falou? A razão 2/5. Ou seja, pegando o múltiplo da razão aqui, quando a gente faz um lado, outro, tá? X para o Y. Vai chegar na razão o quê? 2/5. E o que ele fez? Nós temos duas incógnitas, ele multiplicou cruzado, tá? Ó, y vezes 2 vai ficar 2y. A x vezes 5, 5x. Aí ele vai isolar uma. Vou deixar o y isolado. Então, 5x. Esse 2 que está aqui, pessoal, desce dividido. Temporariamente, o seu y está dando 5x mais 2. Você vai vir aqui, ó, sua montada,
é a equação que a gente faz para achar o perímetro e vai substituir o valor do y. Ó. 2x mais 2 que multiplica o y. Quanto que vale o y aqui, que a gente isolou? 5x sobre 2. Isso é igual a quanto? 700. Resolve essa equação. 2x mais 2 é 5. 3x sobre 2 igual a 700. A gente vai ter que fazer aqui. Vamos trabalhar com o MMC, que é o que a gente lembra que é mais fácil. 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 10, 10. X igual. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 700 vai dar 1.400. Ó, pessoal, aqui eu posso eliminar denominador? Posso. Porque eu fiz o MMC com esse lado aqui da igualdade, o lado esquerdo, e fiz com o lado direito. Então, eu posso eliminar o denominador. Então, eu vou ficar aqui, 4x mais 10x vai dar 14x igual a 1.400. Então, o x vai ser igual a 1.400 dividido por 14. Esse 14 dividindo. Então, o x aqui, 14 dividido por 14, 1. X igual a 100. A primeira dimensão aqui a gente achou 100. Agora, a gente acha a segunda. Isolado aqui, ó, a gente não isolou, substitui no lugar do x, você coloca o 100. O y igual a 5 vezes 100 dividido por 2. 5 vezes 100 é 500. 500 dividido por 2, 50, tá? Outra coisa, ele falou em perímetro. Então, a gente veio e montou. Se é um retângulo, vão ter dois lados opostos que serão iguais. Então, se eu somar, perímetro é a soma de todos os lados. X mais x dá 2x, y mais y, 2y. Ou seja, 2x mais 2y vai ser igual a 700, que é o perímetro. Ele disse aqui ó, que as medidas desse retângulo estavam na razão 2/5. Ou seja, x para y vai ser igual a 2/5. Ele multiplicou cruzado para poder isolar uma das incógnitas. Quando ele isolou, ele veio na equação que você tinha montado, substituiu a incógnita isolada. Achou a primeira incógnita aqui, que no caso foi o x. Achei o x, volto aqui na isolada e substitui para achar o valor do y. Tá? Então, são duas formas também. Ó, lembre que medidas estão na razão 2/5, ou seja, x para y aqui vai ser igual a 2/5. E você vai multiplicar cruzado para poder isolar uma das letras e substituir na equação do perímetro aqui. Dúvidas? Sim, não, todas, talvez, ok? Ok. Ok. Vai entrar aqui, a nossa aula até que horas? Em 9h40, né? Feixe de retas paralelas. Para depois a gente já entrar em teorema de Tales. Denomina-se feixe de retas paralelas um conjunto de 3 ou mais retas paralelas. Gente, o que são retas paralelas? Que não se... Nossa, não se encontram realmente. Tá? Não vão se encontrar. Por mais que a gente alongue essas retas de um lado e do outro, elas não vão se encontrar. Um feixe são 3 ou mais, tá? Um monte, 3 ou mais retas paralelas. A reta que corta um feixe de retas paralelas é denominada transversal ao feixe. Olha aqui, nós tínhamos esse feixe aqui de retas, A, B, C, D, E, F, paralelas. Ele veio aqui e passou aqui no meio a reta R e a reta T. Essas retas que estão cortando esse feixe de retas paralelas, a gente vai chamar de retas transversais. Ó. Então, a reta R e T são transversais ao feixe de retas paralelas. Propriedades disso aqui. Se um feixe de retas paralelas determina segmentos congruentes sobre uma transversal, então esse feixe determina segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. Por exemplo, aqui, ó, paralelas A, B e C. E aí, de A até B, 5, B a C também é 5. Então, são congruentes.
Esses segmentos aqui também serão congruentes, ó, do E até o E, do E até o F, a mesma coisa para cá. A até o B, B até o C, serão iguais, são congruentes, porque a medida deles tá? Isso que ele está dizendo aqui. Uma forma de visualizar essa propriedade é trabalhar com congruências de triângulos. Veja o exemplo a seguir. Considere o feixe de retas paralelas e as retas transversais T e V, em que AB, aqui, frente com BC, ou seja, tem a mesma medida. Queremos mostrar que o DE, que está do lado de cá, e o EF, DE e o EF, também serão o quê? Congruentes, tá? Porque, igual eu falei, é o espaço de uma paralela para outra. Então, o AB aqui e o BC serão congruentes, o DE e o EF também. Olha o que ele faz aqui agora. Traçamos por D e E. Então, nesse segmento DE, ele vem aqui e traz um segmento. Esse DG aqui. Paralelo a AB. O que significa paralelo? A esse aqui, AB. Ó. Esse AB, esse DG que ele não serão paralelos, tá? EH paralelo a BC. Aí ele fez a mesma coisa. Um segmento EH que é paralelo a esse aqui, conforme o desenho a seguir. Isso aqui é só para dizer que ABGD, ó, ABGD, esse paralelogramo que formou aqui, e BCHE, esse outro que formou aqui, ó. São paralelogramos, ABDG e BCH são congruentes. É só dizer que o ângulo 1, 3, e 2 e 4 são correspondentes. Olha aqui, pessoal. Por que é correspondente? Olha o ângulo 1 aqui. E o ângulo 3. Ó, é no mesma localização. Se você olhar esse segmento aqui de cima, o ângulo está aqui em cima. Olhar esse segmento, o ângulo está aqui em cima. Então, eles são congruentes. Não precisa se apegar nisso. O que a gente precisa lembrar? Que esse feixe aqui são retas paralelas e que essa reta que vai passar cortando aqui são retas transversais, tá? Transversais. Para isso, a gente vai entrar no Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales vai expressar isso aqui, ó. Como que a gente vai calcular esses segmentos congruentes aqui? Porque quando a gente tem feixe de retas paralelas e traça transversais sobre esses feixes, eles vão determinar alguns segmentos. Então, vamos olhar aqui pelo Teorema de Tales o que vai ser isso. Considerando um dos mais conhecidos teoremas da matemática, o Teorema de Tales enuncia que um feixe de paralelas cortadas por duas transversais determinam segmentos proporcionais sobre essas transversais. Isso significa que, considerando duas transversais em feixes de retas, temos que a razão de dois segmentos quaisquer de uma delas tem o mesmo valor se comparada com a razão entre os segmentos correspondentes da outra, tá? Segmentos correspondentes. Olha os pontos aqui que a gente pode ver que são correspondentes. Formarão segmentos correspondentes. A gente tem as retas paralelas, reta A, B e C. Sobre elas, está passando essa reta T e essa reta T aqui, que serão retas transversais, que estão cortando esse feixe de retas paralelas. Essa reta T passa aqui, pessoal, elas se encontram. Então, pontinho A, ponto B, C. Essa reta V passou aqui, vai se encontrar. Ó. Então, ponto B, ponto E, ponto F. Olha o que ele traz. Pontos correspondentes são pontos das mesmas transversais, a uma mesma paralela. Ó, pontos das transversais paralela. A e D serão pontos correspondentes? Sim ou não? Sim.
estão pertencendo a essa transversal T e essa transversal B, só que está em cima da mesma paralela A. A mesma coisa acontece aqui, ó, com B e E. São pontos da transversal T e da transversal V e estão sobre a mesma paralela B. O C e o F são pontos da transversal T e da transversal V, mas estão sobre a mesma paralela C, tá? Então, a gente vai dizer que esses pontos são pontos correspondentes. Sobre a mesma paralela, ó. Sobre a paralela C, a gente tem o C e o F. A paralela B, a gente tem o B e o E. E a paralela A, a gente tem o ponto A e o ponto D. Se está sobre a mesma paralela, então a gente vai dizer que são pontos correspondentes. Agora vamos ver os segmentos correspondentes. Segmentos correspondentes são os pares de segmentos das transversais formados por pontos correspondentes.